Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, glória a Deus, gente. Confesso que estava um pouquinho desanimada de vir aqui no canal, gravar vídeos, porque não é fácil. Às vezes vocês pensam que é fácil, mas não é. Vocês não veem, não percebem, mas eu fico tremendo, eu fico nervosa. Mas o Espírito Santo, que é a minha fonte de inspiração, é o que me sustenta e é o que coloca as palavras na minha boca. Tá bem, gente? Não sou eu, mas é o Espírito Santo que habita dentro de mim. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, tá bem? E hoje quero contar para vocês também que eu estou no meu terceiro livro, para a honra e glória do nome de Jesus. Aquele sonho tão sonhado que era de escrever, ele se realizou e está realizando a cada dia mais. É o que eu gosto de fazer. E é isso aí, gente. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho do que está no meu livro, tá? Tô contando minhas experiências que eu tenho com Deus, cada uma mais forte do que a outra, né? Não pense que é fácil. Não pense que você ter experiências com Deus é fácil, porque não é. Eu acho que você tem que estar bem sensível à voz do Espírito Santo. E não é fácil, gente. Às vezes vocês ficam aí me perguntando: Anne, como é que eu faço para me saber o propósito que Deus tem na minha vida? Qual é o meu propósito? Olha, gente, eu confesso para vocês que eu não sei nem responder para vocês. Eu só sei dizer uma coisa, que isso todos nós sabemos fazer, que é levar o ID, né? Leva o ID, que é a palavra de Deus, falar de Jesus, né? Que é o Salvador da nossa vida, porque Ele morreu na cruz, né? Por nós. Então, isso eu sei que todos nós sabemos fazer. Então, gente, eu vou contar para vocês essa experiência que foi muito profunda de quando eu era criança, né? Que a minha mãe, ela levou a gente em uma festinha de... fala micareta. Isso é no Brasil. Quem é da Bahia conhece muito isso, né? É uma festa fora de época de carnaval. Mas minha mãe levou eu e as minhas irmãs nessa festinha. A gente era muito criança. E a minha mãe, ela já tinha bebido bastante. E ela falou assim comigo, que era para mim ficar sentada numa mesa, que ela ia sair para comprar mais umas bebidas e as minhas irmãs acompanharam ela e eu fiquei sentadinha ali. Só que eu comecei a chorar. Por quê? Porque eu era criança, minha mãe demorou, eu não vi ninguém e eu comecei a ficar chorando. E nessa chororô apareceu um homem, né, da cor parda, alto, e ele perguntou para mim: cadê a sua mãe? E eu falei assim que ela tinha saído para comprar umas bebidas. E ele falou bem assim: venha comigo, eu vou te levar até ela. Só que para o lugar que ele estava me levando, não era para onde a minha mãe tinha ido. E eu falei para ele: olha, não é por aqui, a minha mãe não foi por esse lugar. E ele falou para mim: não, eu sei onde está sua mãe. E foi me levando, né? A gente foi subindo a uma rampa, um lugar muito escuro. E ali eu comecei a chorar. E ele me levando, me puxando, ele alto, né? Forte. Eu pequena, uma criança. E ali eu desesperada, não via ninguém, uma escuridão. E a gente foi subindo ali a rampa. Quando chegamos perto de um carro, ele pegou e falou comigo: me beije agora. E eu fiquei sem entender aquilo. Só que quando ele falou me beije agora, que meu coração começou a acelerar, eu vi uma luz muito forte e foi quando ele começou a se bater. Só que eu não entendia nada. E aí eu ouvi uma voz quando falou assim: corra. E eu comecei a correr, só que quando eu cheguei no meio da rampa, eu olhei para trás. E quando eu olhei para trás, eu vi 2 anjos. Eu não sabia que eram anjos, né? Hoje eu entendo que era um propósito e é por isso que eu tô contando para vocês. Foi a minha primeira experiência com Deus. Me dá vontade de chorar, que é muito forte. E eu vi eles todo de branco, eles brilhavam e eram 2.
E aí eu corri, quando eu cheguei no meio, assim, já no finalzinho da rampa, eu olhei de novo para ver, só que eu não consegui vê-lo. Mas eu ouvi a voz dele como se ele estivesse pertinho de mim. Corra! E eu continuei correndo. E ali uma mulher encontrou comigo, perguntou cadê a minha mãe, e eu falei que não sabia, e ela me levou ali em cima do trio, né? E ali anunciaram, mandaram chamar minha mãe. E aí minha mãe foi com minhas irmãs e me pegaram lá no trio. E eu contei tudo isso que aconteceu, que havia acontecido para minha mãe. E ela chegou para mim e falou assim: ah, filha, eu já sei quem foi. Foi o Cosme Damião, né? Minha mãe não conhecia a Deus. Ninguém lá em casa conhecia a Deus. Mas a minha mãe, ela servia, sim, a esses espíritos, né? Então, ela falou: vamos fazer um sacrifício, né? Vamos... tipo assim, vamos agradecer por eles ter te guardado, te livrado de um, né? Porque com certeza aquele cara, ele já tinha planejado muitas coisas comigo. Só que não importa se sua mãe não serve a Deus, se seu pai não serve a Deus, se ele tem um chamado, ele tem um propósito na sua vida, não se preocupe, que ele cuida de você. Eu me arrepio todinha, porque a minha família não conhecia Deus. E eu vi o cuidado de Deus. Hoje eu entendo, naquele momento não. E hoje eu vejo o cuidado de Deus comigo. E eu sei que da mesma forma que Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua casa, da sua família. Ele guarda vocês no esconderijo do Altíssimo. Não temas, não se preocupe, não questione a Deus. Por que você passa por lutas? Por que você não descobriu o propósito que Ele tem na sua vida? Se Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, porque Ele tem feito na minha vida, Ele tem cumprido na minha vida. E eu tô contando para vocês porque essa experiência que eu tive com Deus, eu tô contando no livro. E esse momentinho é muito impactante. E eu queria que vocês soubessem que da mesma forma que Ele guardou, eu não servia. Imagine você agora com Cristo. Você tem que confiar. E ali naquele momento que minha mãe falou que ia fazer um sacrifício, aceitamos e tudo. E depois a gente, né, hoje que eu fui a primeira da minha família a se entregar para Cristo, fui eu. Eu me converti muito novinha. Eu não tive muita curtição, mas eu conheci a bebida. Eu fiquei alcoólatra. Novinha, porque eu tinha um vazio muito grande e esse vazio eu queria que fosse preenchido, mas eu não entendia como preencher. Eu não tinha noção que o vazio que eu tinha dentro de mim era do tamanho de Deus, que só Ele podia preencher, só Ele podia suprir aquela necessidade, aquele vazio grande dentro de mim. Então, meu amado, minha amada, não se preocupe porque Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa. Se a porta não abriu, não se preocupe. Se não abriu, é porque é Ele. Se você é um servo, uma serva do Senhor, não se preocupe. Se a porta fechar, é Ele. Se a porta abrir, é Ele. Se acontecer alguma coisa na sua vida, é com permissão dEle. Se você é dEle, Ele cuida de você e cuida da sua casa. E hoje, a minha mãe também, ela entende, né? Que foi os anjos do Senhor que me guardou, que me livrou. Naquela época a gente não sabia, mas hoje entendemos, né? Jesus, Ele me livrou e foi minha primeira experiência com 2 anjos. E tem muitas outras, mas eu queria contar para vocês que minha mãe nem servia a Cristo e Ele já cuidava. Ele cuida dos seus, tá bem, meus amados? Que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus fortaleça a tua fé. Se você está caído, que Ele venha te levantar. Se você está se sentindo fraco, que Ele venha te fortalecer em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês.
Fique na paz.